telespectador ao redor do mundo, eu saúdo a sua fé, que a glória do nosso Deus repouse sobre a sua vida, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Estamos falando do amor permanente, o amor que entra em seu coração, entra no seu ser e tira toda a amargura, todo espírito de amargura. Esse é o amor verdadeiro, é o amor de Jesus. Que você receba em sua vida esse amor, que você receba em seu coração esse amor. Lembre-se, recorde-se, há um pouco de tempo. Espere um pouquinho, deixe que o Espírito Santo possa trabalhar para que a sua vida esteja uma vida plena no Senhor Jesus Cristo. Estamos falando de domínio. No outro vídeo, nós fizemos a primeira parte sobre o domínio da vida e o domínio da morte. Agora, iremos falar novamente sobre o domínio da vida e o domínio da morte para que você possa ter um bom aproveitamento da palavra de Deus. Como os seres humanos, as pessoas ao redor do mundo, elas vivem uma vida de tribulação, ou de impaciência, ou como muitos falam por aí, de corre-corre. Em muitos casos, esquece-se de Deus para as suas vidas. Outros até lembram do Senhor Jesus de uma forma tão simples, tão rasa, que não se aprofundam na palavra da verdade. Outros se aprofundam na palavra e buscam entender a palavra mentalmente. E não conseguem atingir o nível da vida no Espírito. Nós estamos falando de domínio, o domínio da vida e o domínio da morte. Lembre-se, recorde-se, que o que nós falamos é que o domínio da morte, a morte, veio através do diabo, de Satanás. Ele gerou a morte. E não necessariamente a morte física, mas a morte espiritual. Talvez você tenha vivido na sua vida nas sombras, na morte espiritual. Talvez você tenha procurado, inclusive você está agora olhando esse canal, procurando alguma coisa para alimentar o seu espírito, porque está em morte. Lembre-se, a morte, olhando para a forma humana de se falar, a morte é a ausência da vida nessa terra. É quando a vida do ser vivo, ela se encerra nessa terra. Mas olhando para a morte espiritual, ela inicia-se aqui nessa terra, podendo ser parada nessa terra e agora a pessoa adquirir uma nova vida em Cristo. Ou a morte pode também continuar no reino espiritual, para a eternidade. Que você encontre graça no Senhor para que, se algum dia você passar por um momento de morte espiritual, você começar a entender a palavra da verdade e se aliar, se ligar, se linkar à vida que é Jesus. Eu falo para você que talvez esteja morrendo espiritualmente. Sim, e você não encontre o entendimento por que está assim, com desânimo, às vezes botando culpa em alguém, talvez botando culpa em você mesmo, e você não consegue compreender que, na verdade, é um espírito maligno chamado morte. Esse espírito maligno, ele atua para desestabilizar, desmoralizar e depois tirar você da presença do Senhor. Sim, ele é real, ele existe. Talvez eu e você não estamos vendo ele no momento, mas ele existe. Esse espírito de morte, ele tira a paz da pessoa. Talvez você seja essa pessoa agora no momento sem paz. Que todas as noites você precisa de um remédio para dormir. Sim, você tem aceitado isso ao longo da sua vida. Esse espírito de morte, ele vai retirando, ele vai minando o que Deus te deu, a paz. Esse é o domínio. Lembre-se que domínio é uma extensão territorial de alguém. É que alguém tem a posse daquele território. Isso é domínio. Talvez na sua vida você tenha se achado como que em uma pessoa que não sabe para onde ir. Não sabe o que fazer
Já viu aquelas pessoas que não sabem se trabalham, se fazem faculdade, se ficam paradas? Esse pode ser um risco de você estar no domínio da morte. Mas existe o melhor domínio, que é o domínio da vida. A extensão da vida de Deus. Lembre-se, o domínio é a extensão territorial que está em posse de alguém. Quando eu falo domínio de Jesus Cristo, ou domínio da vida, eu estou dizendo que é a posse de Jesus. Deixe Jesus se apossar do seu coração. Deixe Jesus se apossar dos seus problemas. Deixe Jesus se apossar do seu casamento. Deixe Jesus se apossar da sua vida. Sim, deixe Jesus entrar e se apossar, ter posse de você. Todos nós somos pecadores, você concorda? Eu sou um pecador. Eu já tive vários pecados, cometi vários pecados. Eu sou um pecador. Mas na atualidade eu estou na posse de Jesus. Eu estou sobre o domínio de Jesus. Eu estou no território de Jesus Cristo. Talvez hoje você se encontre como um cristão que busca salvação, ou um cristão que afirma que é salvo, mas não sabe ao certo para onde está indo. Permita que o Espírito de Deus guie a sua vida nessa palavra. Permita que o domínio territorial de Jesus alcance você. Saia do domínio de Satanás, porque no domínio do diabo é o domínio da morte. A morte espiritual, ela é terrível. A morte espiritual deixa o homem sem o entendimento da graça. Recorde-se que a graça é o favor que Deus te deu para tornar a sua vida pura como Ele é puro. A graça é o favor que Deus te deu para que você fosse capturado para glorificar ao Senhor e ser resgatado por Ele. Talvez hoje você tenha falado de Jesus. Talvez hoje pela manhã, ao acordar, você orou e disse: Deus, eu não suporto mais. Oh Deus, me dá um bom dia. Ou você disse: Senhor, me ajude. Em que território você está? Ok, qual o domínio que você está vivendo? Nós iremos ler apenas um versículo da palavra de Deus. Sim, nós iremos ler apenas um versículo. Está no livro de 2 Coríntios. Acompanhe comigo o livro de 2 Coríntios. Abra a sua Bíblia. Procure na sua Bíblia. Versículo de número 13. Diz assim: está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Você deve crer na palavra de Deus. Eu já falei em outras pregações que fé, crença, é igual a confiança. Entenda, o domínio de Jesus Cristo é diferente do domínio da morte. Porque a morte, ela domina sem mesmo você querer. Talvez você já passou por isso, a ansiedade. Deixa eu te explicar uma coisa. A ansiedade não é apenas parâmetros psicológicos. A ansiedade é um espírito chamado de espírito de ansiedade. Sim, por isso que a Bíblia diz assim: não andeis ociosos e ansiosos por coisas alguma. A Bíblia diz para você não andar ansioso por coisa nenhuma. E esse espírito de ansiedade, ele entra para tentar destruir, te desequilibrar, destruir tua vida espiritual. E começar um desequilíbrio, porque no domínio da morte, tudo que se fala, tudo que se ouve e tudo que se vê é para a destruição. No domínio de Cristo é diferente. No domínio da vida é diferente. Jesus é a vida. Você vai já ver um outro versículo que nós iremos ler. A palavra de Deus, ela mostra claramente o que você e eu devemos fazer. A palavra de Deus nos dá um direcionamento. Talvez você tenha perdido o direcionamento.
Talvez você está tentando viver no domínio de Jesus, que é a vida, e no domínio da morte, porque são as coisas terrenas. Sim, as coisas terrenas estão dentro do domínio da morte. Quando falo de coisas terrenas, não falo daquilo adquirível pelo homem. Lembre-se, recorde, eu já falei em uma outra palavra, em uma outra pregação. Quando eu falo de coisas terrenas, eu não estou simplesmente falando de coisas físicas da terra, mas do domínio espiritual satânico que domina coisas da terra. E é importante você entender a palavra de Deus ao seu coração. É necessário você entender que essa palavra, ela é salvadora. Essa palavra que você agora está ouvindo, ela vai transformar a sua vida. E o que acontece é que várias pessoas ao redor do mundo, no exato momento que você assiste essa palavra, se perderam no domínio da morte. Entraram dentro do domínio da morte. E lá, sem perceber, encontraram-se com o espírito chamado de espírito da depressão. Espírito da orgia. Espírito da avareza. Sim, quantos homens e mulheres bons, pessoas de Deus, perderam seu senso espiritual, porque adentraram no domínio da morte. Entenda, quando eu falo de domínio da morte, eu não estou te dizendo só da morte física, mas sim da morte espiritual. Você talvez tenha tentado fazer de todas as formas, e até falado, acreditado e dito por aí que você de fato é um cristão. Entenda, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é uma religião. Talvez te enganaram. Quando pergunta qual a sua religião, você responde, eu sou cristão. Cristianismo não é uma religião. O cristianismo é o próprio Deus inserido no homem. É a essência do próprio poderoso Deus dentro do homem. O cristianismo nunca foi uma religião. Essa religião cristã, pela palavra, não existe. O cristianismo se tornou religião quando os homens deixaram de entender o reino, domínio do Espírito Divino. Talvez você se encontre em um domínio que não está muito bom. Talvez o domínio que você se encontra hoje seja um domínio de morte. Talvez o domínio de morte tenha atacado e tentado destruir o seu corpo. Talvez o domínio de morte tenha levado o seu filho, a sua filha, um parente próximo ou você mesmo para um hospital. Talvez um domínio que você, sem perceber, entrou no domínio de morte, deixou e causou feridas e marcas profundas em você. O domínio de morte só te traz danos. O domínio de morte é tanta coisa terrível e os homens e as mulheres estão se adaptando, adequando a estar no domínio da morte. Lembra que eu falei a respeito disso? Pesquise, veja nos vídeos anteriores. Você vai ver que ali também eu falo. As pessoas se adequaram tanto às coisas do mundo, que agora elas se parecem tanto com as pessoas que não são do domínio da vida. Sim, não tem uma aparência, não falam igual, não agem igual, não são iguais. Querem se parecer com as coisas de domínio da terra, domínio da morte. Lembra, eu falei sobre isso. Palavras, jargões, ditados que você talvez que diz que está no domínio da vida. Usa hoje que não compete a uma pessoa, um homem e uma mulher de Deus, usar tais palavras. A Bíblia ela é muito clara. A palavra de Deus diz assim, versículo 10 do capítulo 4 de 2 Coríntios.
Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Talvez a vida que você tem vivido não tenha refletido o morrer de Jesus. Vou repetir. Talvez a vida que você tenha vivido, não tenha refletido o morrer de Jesus. Ou por falta de um entendimento, por falta de uma clareza espiritual, ou por uma inconstância, talvez. Porque quando a sua vida, a minha vida, começa a refletir o morrer de Jesus, o versículo que nós lemos, o versículo 10 do capítulo de número 4, de 2 Coríntios, ele mostra que há um morrer no nosso corpo. Quando ele fala o morrer no nosso corpo, são vontades carnais. Vontades da carne, desejos. E vai além, não é só desejos ou vontades carnais. Vai além. Talvez no seu corpo hoje precise ter a vida de Jesus sarando, curando as suas feridas. Eu falo de doenças mesmo, de doenças, de enfermidade mesmo, que você esteja padecendo, passando você, a sua filha, o seu filho, alguém da sua família, um fluido maligno circulando no seu corpo. E agora você precisa de alguma coisa, de uma ajuda humana para tentar se segurar de alguma forma e não morrer fisicamente. Jesus, ele está no domínio da vida. Eu vou ler novamente para fixar na sua mente e no seu coração o versículo. Veja bem, versículo de número 10. Diz assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Talvez você não tenha refletido isso. A vida de Jesus não está chegando ao seu corpo para te curar. E você pede oração, me ajuda em oração, socorro. E agora, Jesus, eu confio em Jesus. Fazer uma oração é diferente de falar uma oração. Porque falar uma oração é expressar, é a forma vocálica ou não, mental. É expressar as suas queixas, as suas preocupações, os seus desejos, o que você quer ao Senhor. Isso é falar uma oração. Agora, orar uma oração vai além de palavras. Você não pode apenas se apresentar a Deus falando coisas a qual o Espírito Santo não determinou em seu coração. Para que a sua oração seja acompanhada da graça de Cristo. E aquilo que você tanto busca, você primeiro tem que estar no reino do Espírito, dentro do reino espiritual, com a vida, que é Cristo. E segundo, você tem que preencher a sua oração com a palavra. Você tem que pegar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e nas suas orações você preencher as suas orações com a Bíblia. Eu falei uma outra mensagem. Você pode pesquisar essa mensagem. Eu disse nessa outra mensagem, vou repetir para falar para você. Deus não atende aos homens. Deus não atende a oração de um homem. Deus atende a oração de um homem movido pela sua palavra. É assim que Deus atende as orações. Você quer se livrar da doença que você tem enfrentado? Você corre e pede, pastor, me ajuda. Apóstolo, ora por mim. Bispo, me ajuda. E todo mundo sai e faz a corrente de oração. Para que Deus possa atender ao seu pedido.
Você deve estar movido pela palavra de Deus. Você deve estar movida pela palavra da verdade. Sim. As suas palavras agora não podem ser apenas um pedido seu. Tem que ser inserido a palavra de Deus nas suas palavras. Isso vai trazer Jesus em cena e te libertar. A libertação da sua vida vai acontecer quando a vida de Cristo entrar na sua vida. Eu não falo aquela vida quando você diz assim, não, eu sou cristão, aleluia, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Não, não, não. Eu estou falando a vida divina, a vida de Jesus entrar na sua vida e a sua vida física agora. Refletir uma imagem de vida para você e para todos, que Jesus está sobre o domínio da sua pessoa. Essa é a vida divina. Essa é a expressão exata de Jesus. O domínio da vida é o entendimento da graça, a aceitação da graça, e agora não só entendimento e não só a aceitação, mas fazer com que tudo que eu entendo possa se valer através da minha vida. Eu possa pegar a minha vida e claramente mostrar a todos que o morrer de Jesus trouxe vida ao meu corpo. A vida no seu corpo. Eu não estou falando do fôlego de vida em você. Eu estou falando do Espírito Santo que é vida. O reino de vida está em você. Não pense em morrer. Não pense em morrer. Não queira se cortar. Não faça isso. A vida em você. O fôlego do Espírito Santo, do Espírito de vida, está em você. Deixe o domínio da morte para lá. Comece a andar no domínio da vida. Para você andar no domínio da vida, você tem que amar a palavra. Você tem que viver a palavra. Ler a Bíblia, qualquer pessoa pode ler. Um mentiroso pode ler. Qualquer pessoa pode ler a palavra. Mas para que você mude a estrutura, você tem que viver no reino do Espírito. Numa dimensão onde a sua vida é transformada e transportada para algo melhor. E isso é viver a palavra. Você demonstrar a palavra. Não, mas eu demonstro a palavra, eu sei como é que é, eu já li várias vezes. Eu sei, eu vou para a igreja, eu tenho uma igreja. Eu também sou crente. Já viu essa expressão? Eu também sou cristão, eu vou para a igreja. Não estou falando disso. Eu estou falando do domínio da vida. De você estar inserido dentro desse domínio. Talvez você precise de ajuda agora. Talvez você precise ser alcançado, ter ido para a igreja e não conseguiu ainda. Talvez você precise ser alcançada agora. O domínio da vida, o território da vida, é o próprio Jesus em você. E você em Jesus. Agindo na palavra é que vai te dar vida com Cristo. Agindo na palavra não é lendo a Bíblia. Você pode ler a Bíblia, decorar a Bíblia, mas não terá efeito algum no reino do Espírito. E isso tem acontecido muito. As pessoas têm lido a Bíblia, lê, aí canta, vão para as igrejas, aqueles louvores bonitos. Mas não há uma ação da palavra. Porque não é ler a Bíblia que vai te transportar para o reino do Espírito. É viver aquilo que você leu dia após dia. Sim, mas eu vivo o que eu leio. Eu vivo o que eu li. Eu não roubo, eu não mato, eu não fumo. Ok. Isso é obrigação sua e minha. Não matar é algo correto para a humanidade. Você não pode estar matando. Isso é um crime. Então, se você fala eu não mato, você só não faz. Você faz mais do que a sua obrigação. Só isso. É sua obrigação não matar. Eu não roubo. É sua obrigação não roubar. Então, até agora você não fez mais do que sua obrigação. Eu não faço nada de errado. É sua obrigação não fazer
nada de errado. Você consegue perceber o que é o reino da vida? É diferente daquilo que nós aprendemos. Entenda, a palavra de Deus, ela de fato transforma você de dentro para fora. E não ao contrário, de fora para dentro. Não é com a roupa que eu serei transformado pela palavra. É vivendo no território da vida. No domínio da vida. Porque o domínio da morte é mentira, é a falsidade, é o engano. Já viu aquela situação que alguém diz assim, não, eu minto para proteger os meus. Uma mentira pequena é a mesma coisa de uma mentira grande, porque para Deus não há diferença. Nem para Deus, nem para o diabo. Você não consegue mentir para o diabo. Você não consegue mentir para Deus. Porque a mentira faz parte do diabo. E Deus sabe de todas as coisas. Não, mas para proteger os meus eu vou mentir. Se você mente, você acabou de entrar no domínio da morte. Porque a mentira é a morte. Faz parte disso. Não, mas eu tenho que mentir, eu tenho que esconder. Jesus, ele é a luz, ele é a verdade, ele tem o domínio da vida. Se você quer viver no domínio da vida, você necessariamente precisa sair do domínio da morte. Lembre-se do versículo. E ele nos tirou do reino das trevas, da morte, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você deve estar no reino, no domínio de vida. Esse é o domínio de vida. Talvez no seu corpo tenha alguma limitação. Talvez você esteja sofrendo de insônia. Esse é um domínio de morte. Mas o domínio de vida chega na sua vida agora. Eu decreto o domínio de vida para você. Eu decreto agora no nome de Jesus. Eu decreto e declaro que todo espírito maldito que te acompanhou, todo espírito maligno de enfermidade, todo espírito maldito que te levou para uma cama ou um leito, agora mesmo no nome de Jesus, eu retiro todo o mal de você. Fogo do Espírito Santo da cabeça aos pés no nome de Jesus. Todo espírito maligno de morte que tentou acompanhar você, eu determino agora, no nome de Jesus, espírito de morte, para fora no nome de Jesus. Todo mal-estar que você vem sentindo no seu estômago, toda ardência que você sente no seu estômago, eu decreto e declaro agora que todo mal saia no nome de Jesus. Que todo mal saia no nome de Jesus. Que todo mal saia no nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo. Que você receba a luz agora. Que você vá para o domínio da vida agora. Domínio da vida para você. No nome de Jesus. Que você receba a luz agora. Todos os seus perseguidores. Sim. Todos os seus perseguidores. Eu decreto e declaro que todos os seus perseguidores agora mesmo estão caindo ao chão no nome de Jesus. Todos os perseguidores ao chão no nome de Jesus. Todos os perseguidores ao chão no nome de Jesus. Todo espírito de masturbação, você, espírito de masturbação, que tem destruído a minha irmã, que tem destruído o meu irmão, para fora no nome de Jesus. Para fora no nome de Jesus. Todo espírito de masturbação, todo espírito de pornografia, volte para o domínio da morte. Deixa a minha irmã, deixa o povo de Deus em paz. Fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo. Sim, você é espírito de masturbação, que tem levado o meu irmão a se prostituir. Você é espírito maligno que se aproveita de um momento de masturbação. Para fora no nome de Jesus, para fora no nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo, que você receba o impacto do fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito de Deus, no nome de Jesus. Na autoridade que é o nome de Jesus. Todo espírito de pornografia, pornografia nos olhos, sim, pornografia nos ouvidos, você espírito maligno de pornografia,
para fora no nome de Jesus. Deixe o meu povo em paz. Deixe o meu povo em paz. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito de Deus. É na autoridade que é no nome de Jesus. Você que tem alguma enfermidade em seu corpo, ouça o que Deus está dizendo. Você que tem alguma enfermidade em seu corpo, creia no Espírito de vida. Creia no domínio de vida. O domínio da morte já passou na sua vida. O domínio da morte já passou da sua vida. Receba a cura no nome de Jesus. Receba a cura no nome de Jesus. Receba a libertação no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Seja curado, seja curada agora no nome de Jesus. Todo fluido maligno para fora no nome de Jesus. Todo fluido maligno para fora na autoridade que é no nome de Jesus. Você que está com problema no seu sangue, está com problema nos seus ossos, para fora todo mal, na autoridade que é o nome de Jesus, fogo do Espírito Santo, venha agora, eu convido você, eu trago você para o Espírito de vida, para o reino de vida, para o domínio da vida, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Receba a cura, no nome de Jesus, receba a libertação, seja liberto agora, seu esposo seja liberto agora, que o seu esposo seja liberto agora, no nome de Jesus, que a sua esposa seja liberta agora, no nome de Jesus, que o seu filho que está nas drogas agora seja liberto no nome de Jesus, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, fogo do Espírito Santo, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Assim eu oro no nome de Jesus.